meu primeiro contato com a música se deu através do meu avô, que era um cara que gostava muito de música e havia tocado bateria quando era jovem e tinha uma coleção de discos bem grande, então eu fui privilegiado, assim, porque ainda com pouca idade eu já tinha ouvido falar de Glenn Miller, de Tommy Dorsey, de Frank Sinatra, de Gene Krupa. Isso é incrível, né? Assim, pô, eu era muito novo, né? Enfim. E ficava com essa ideia, né? Pô, meu avô era baterista, né? Ele falava dos bailes e, né? Ele gostava muito de swing jazz, né? Das big bands, porque ele viveu a Segunda Guerra, né? Então ele ia muito aos bailes e tocava também e via os navios, né? Dos americanos para cá e ele contava que tinha os bailes com as orquestras dos navios, né? Ele ia com a minha avó para dançar e eu ficava viajando nessa coisa, né? Tipo, pô, na bateria, no instrumento e, enfim, sempre fui muito fã dele, né? Mas, assim, a minha aproximação mesmo com a música foi através do rock, né? Que fica óbvio até. E se deu, assim, de uma forma que é muito natural, como normalmente acontece, né? Quando a gente é adolescente. Na verdade, eu nem era adolescente. Eu tinha 10 anos só. E eu lembro que isso foi 82. E o Queen tinha acabado de lançar o Hot Space, né? Era o disco mais novo do Queen e tava rolando na rádio, né? Música de trabalho. E aí eu tava andando na minha rua e tava cantarolando, né? A música, e aí um dos caras, que eram caras mais velhos, né? Um dos caras olhou pra mim e fez: pô, você gosta do Queen? Eu não sabia o que era Queen, não fazia ideia do que era isso. Eu falei: pô, não sei o que é Queen. Aí ele falou: não, essa música que você está cantando é do Queen. Eu falei: então eu gosto do Queen, eu gosto dessa música. E aí automaticamente, assim, começou a chover disco na minha cabeça, né? Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple e Rush, Kiss, o próprio Queen, AC/DC. E aí eu fui conhecendo as bandas e passei a andar com os caras, né? E a galera se reunia para ouvir som juntos e trocava disco. E aí eu lembro que meu avô, mais uma vez, foi quem me deu meus primeiros discos de rock, né? Ele me levou na Sandis, que era uma loja de departamento que tinha no Iguatemi, e fez: você pode escolher 3 discos. E a loja da Sandis era incrível, o departamento de áudio, assim, né? A parte dos discos era incrível. E aí eu lembro que eu peguei, foi o Destroyer, do Kiss, o Fly By Night, do Rush, e For Those About Rock, do AC/DC. Foram os meus primeiros discos, assim, da vida, que eu tenho até hoje, inclusive. E aí fiquei nessa, né, velho, ouvindo os discos e trocando ideia com essa galera. E aí, como é natural acontecer, sei lá, quando você tem um talento para música, o próximo passo é você escolher um instrumento para tocar e tentar formar uma banda e imitar seus ídolos, né? E foi assim que aconteceu, assim, uma parte dessa galera tinha essa coisa da musicalidade, né, do dom para tocar o instrumento, e a gente começou a tocar. Cheguei a montar uma banda de metal, inclusive, com Paulo Brasil, que depois foi vocalista da Zona Abissal, da Thrash Massacre. Mas fiquei dos 10 anos até os 14 anos enchendo o saco da minha família para me dar uma bateria, e eles não queriam dar. A bateria era um instrumento muito inconveniente para eles, assim, né? Barulho, não tinha lugar para guardar. Eles ficavam tentando me convencer a tocar teclado. Minha mãe estudou piano, né, e acordeon, ou sei lá, comprar um violão, e eu ficava teimando: não, eu quero tocar bateria. Muito influenciado pelo meu avô, né, obviamente. E aí eu entrei na escola técnica em 87, eu tinha 15 anos, e aí eu ganhei
de presente minha primeira bateria, que foi uma Golpe. Meus pais me deram. E aí é isso, eu comecei a tocar, eu fiz um pacto com meus pais, né? Porque havia uma preocupação de que, sei lá, eu pudesse abandonar os estudos por conta da música. Isso acontece realmente, acho que é um medo natural dos pais, assim. E eu falei, não, fica tranquilo que eu vou estudar, né? E seguir na escola técnica, escolhi um curso super difícil, que era geologia. E não sobrava muito tempo para dedicar ao instrumento, né? Eu ficava na escola praticamente o dia inteiro e... Enfim. Então o jeito que eu encontrei foi ser autodidata e observar muito, né? Os músicos tocando, né? Vídeos. Era muito difícil o acesso a shows, tinha uns programas de TV, tipo Vídeo Jovem... tinha um outro Super Special que passava no sábado, assim, que era a oportunidade que a gente tinha de ver as bandas tocando, né? Alguns clipes eram ao vivo, então você via o cara tocando e tal, como é que armava uma bateria, né? Tudo eu tive que aprender sozinho, né? Olhando. Não existia YouTube, não existia nada disso. E botei na minha cabeça que a melhor forma que eu teria para conseguir aprender a tocar seria tocando, né? Com pessoas. E aí, por sorte, eu morei a vida inteira na Cidade Baixa, e a Cidade Baixa sempre foi muito rica em músicos e em música, né? E eu aproveitei muito disso, assim, inclusive sem fazer restrições. Então eu me relacionava muito bem com a galera da guitarra baiana, por exemplo, Salomão, Mamão, Davi. Foi uma galera com quem eu primeiro fiz um som, né? Tem uma banda tocando mesmo. E o baixista era Fabinho, né? Que depois de 3 décadas entrou no Retrofoguetes e hoje é o baixista do Retrofoguetes, né? Meu irmão. Então, assim, eu tinha essa galera, que era uma galera influenciada por Armandinho do Osmar, né? Porque a família Macedo morava no Bonfim. Ao mesmo tempo, eu adorava os punks e continuava ouvindo rock, obviamente. E aí tinha essa galera, né? Essa galera da Proliferação, Dudu, Pato, Rato, Henrique, Nonato, que foi vocalista da Dissidentes, que foi o cara que me mostrou o Psychobilly, né? Eu lembro que o Nonato chegou um dia e chegou lá em casa com um disco do Meteors. Fiz, você precisa ouvir isso aqui. E realmente eu precisava ouvir aquilo, né? Foi esse disco que me fez procurar os caras para montar o Dead Billies. Então, a minha escola foi essa, né? Trocando com músicos na Cidade Baixa. E foi assim até hoje, né? Até hoje, essa é a minha escola, né? Eu pus isso na cabeça de que eu queria tocar com o máximo de músicos possível, assim, né? E isso terminou acontecendo. Eu toquei com muita gente boa, sempre tive muita sorte de estar cercado de bons músicos e sempre tentando aprender com eles, assim, sabe? Alguma coisa. Então essa foi a minha escola. Em 1987 eu entrei na escola técnica para fazer geologia, e lá também tinha uma turma que curtia rock e tal, e essa galera, né, se juntou, e Joe fazia eletrotécnica e Fábio Cascadura fazia mecânica, e estavam a fim de montar uma banda, os dois, e estavam procurando baterista, né? E aí Joe, como me conhecia da Cidade Baixa, fez, eu conheço um cara que faz geologia e tal, e na verdade eu nem estava fazendo geologia ainda, eu estava no básico, né? Que era o primeiro ano da escola técnica era o básico, você não tinha ainda escolhido o curso. E aí eles me procuraram, e eu nem sei se eu estava muito afim mais de tocar, sei lá, estava meio distante disso. E eles me convenceram a entrar na banda, né? Então a gente formou e era basicamente tocar na escola, tinha uma mostra de som que rolava. A gente começou também a fazer umas coisas assim, sei lá, de
festinha de amigo, esse tipo de coisa. E aí Fábio saiu da banda, quer dizer, antes de Fábio sair da banda, a gente sentiu a necessidade de ter um guitarrista solo, né? Fábio tocava guitarra base e cantava. E Joe também sugeriu o Morotó, né? Que também era da Cidade Baixa, era um cara que ele conhecia, eu conhecia também. E aí Morotó entrou na banda. Logo depois disso o Fábio saiu, né? O Fábio saiu da banda e eu fiz, velho, meu primo canta, cara, ele canta bem e tal. Aí os caras, seu primo? Eu falei, ele inclusive tá cantando num bar, que era o Tesão e Cia. Glauber fazia um trabalho com Solovera lá. Em 87 eu entrei na escola técnica para fazer geologia e lá eu conheci uma galera também, que era uma galera do rock, né? Joe, Fábio Cascadura, Leão, que da Shadows, da Dreary Lands e tal. Tinha uma turma, uma galera assim que curtia rock, tinha uns punks também. E enfim, um dia Joe e Fábio me procuraram porque queriam montar uma banda. E Joe sabia que eu tocava bateria, porque me conhecia da Cidade Baixa. E, sei lá, até relutei um pouco, porque achei que poderia atrapalhar meus estudos, enfim. Mas aí resolvi topar, e aí a gente montou os Feios, né? Que era uma banda de escola, tocava basicamente cover. Tinha uma música ou outra de Fábio, músicas que até ele gravou depois, né, com a Cascadura. Mas a ideia era tocar em, sei lá, mostra de som da escola e festinha de amigo. E aí, sei lá, pouco tempo depois Fábio saiu da banda. Eu sempre esqueço, antes de Fábio sair da banda, a gente precisava de um guitarrista solo. E Joe sugeriu o Morotó, porque a gente se conhecia também da Cidade Baixa. Morotó não era da escola, mas a gente procurou ele topou e entrou na banda. E aí sim, Fábio saiu, e aí ficamos eu, Morotó e Joe, e vamos procurar um vocalista, né, pro lugar de Fábio. E aí eu falei, velho, eu tenho um primo que canta, inclusive já está cantando profissionalmente, ele está cantando num bar que chama Tesão e Cia. De repente a gente podia ir lá ver o cara cantar e vocês, sei lá, ver o que vocês acham. E aí a gente foi. Glauber estava fazendo um som com Jorge Solovera lá. E aí os caras chegaram, viram Glauber assim, ele não tinha começado a tocar ainda. E aí falaram, porra, velho, você tá querendo botar uma criança na banda? Como assim? E de fato o Glauber tinha 14 anos, né? Eu tinha 18. E Glauber era muito novo, né? Eu falei, velho, espera o cara cantar, velho. E aí Glauber começou a cantar e os caras piraram, né? Tipo, porra, que massa, velho, ele canta bem e tal. Já cantava bem em inglês. E aí a gente chamou o Glauber entrou pra banda. E aí tocamos com os Feios até 91, até o final de 91. Foi quando eu me formei, inclusive, na escola, em geologia. E aí, depois a gente se separou. A gente brigava muito, pra variar. E aí, eu fui tocar numa banda punk que chamava Doutrina Decadente, com X-Pita e César. Glauber foi fazer um trabalho solo de blues. Joe formou a Cascadura com Fábio. E Morotó estava concluindo o curso dele de música na Católica. E aí passamos o ano de 92 assim, né, separados. Foi quando o Nonato, vocalista da Dissidentes, apareceu na minha casa com um disco do Meteors, dizendo, velho, você precisa ouvir isso aqui. E realmente eu precisava ouvir aquilo, porque eu nunca tinha ouvido o Psychobilly, né? Eu tinha toda essa bagagem do rockabilly, sempre gostei do rockabilly, sempre fui fã dos Stray Cats. Mas quando eu ouvi o Meteors, eu falei, velho, o que é isso, velho? Ele falou, isso é Psychobilly, sacou? E era perfeito, porque
era uma fusão do punk com rockabilly e sei lá, uma forma mais agressiva, mais violenta, mais suja, né, de fazer o rockabilly, menos ingênua, e com a temática de quadrinhos, filmes de ficção B, filmes de terror, que era tudo que eu gostava, né? E aí eu falei, velho, eu preciso montar uma banda assim. E aí, obviamente, os primeiros da lista eram os caras, né, que tinham dividido essa experiência comigo e já tinham essa bagagem do rockabilly, então eu fui atrás de Glauber, Morotó e Joe. E aí encontrei problemas, assim, porque Glauber e Joe não se topavam e não queriam tocar juntos e tal. E aí, por conta disso, eu preferi ficar com Glauber, porque eu achava que era mais fácil achar um baixista do que um vocalista, né? E aí tem uma história engraçada, que a gente fez um cartaz de hidrocor, assim, e xerocamos. E uma coisa bem legal dessa época, desse cenário dessa época, né, do final início dos anos 90, né? Mas que já vinha desde o final dos 80, é que havia muitas lojas de disco espalhadas pela cidade, né? Tinha Not Dead, Acaia, Coringa, Disco Voador, Dom Ratão, e a gente, que eram lugares assim que não só eram lojas, né, vendia discos e tal, mas eram pontos de encontro mesmo. A galera se encontrava para falar de música, para formar banda ou para, sei lá, acabar com a banda também. Mas era onde a galera trocava ideia, né, e tal. E aí a gente pegou esse cartaz, que era procurando um baixista, né, procura-se baixista vivo ou morto e tal. E aí a gente saiu colando nessas lojas todas, procurando um baixista. Somente um cara me ligou, e na época não existia celular, você tinha que dar a sorte de ligar para casa do cara e encontrar o cara em casa. Enfim, esse cara me encontrou em casa, e foi muito engraçado, assim, porque o telefone tocou, eu atendi, e o cara perguntou: é você que está procurando um baixista para uma banda? Eu falei: sim, sou eu, estou procurando um baixista, sim. Ele fez só uma pergunta, assim, ele fez: é banda de burguês, é? Aí eu prontamente respondi: é uma banda de burguês. Aí o cara desligou o telefone da minha cara, e essa foi a única ligação que eu recebi. Mas aí, enfim, pouco tempo depois, Joe foi expulso da Cascadura e me procurou, né? Pô, velho, aquela proposta ainda tá de pé, eu tô afim. E aí o Joe tinha tirado uma onda na época que eu chamei ele e tal, eu falei: agora eu vou descontar, né? E aí tirei minha onda também, né? Falei: não, então, cara, assim, tem um monte de gente aí fazendo teste com a gente para entrar na banda. E aí, pô, legal que você tá afim, segura a onda aí que vamos ver o que vai acontecer, qualquer coisa eu te ligo. E aí esperei, assim, sei lá, umas 2 semanas e liguei para ele, não tinha ninguém fazendo teste, não tinha ninguém interessado. E aí a gente juntou também, né, de novo a mesma turma dos Feios. E em 93 a gente fez o primeiro show. Foi legal porque, assim, a gente se juntou e a gente já sabia que a gente queria fazer um trabalho autoral, né? Isso foi importante. A gente tinha aquela experiência dos Feios, mas a gente não quer ficar nessa de ficar tocando cover. Vamos fazer um trabalho autoral. E aí a gente se encontrava no meu quarto, né? Porque eu, Joe e Morotó morávamos na Cidade Baixa e Glauber morava no Garcia. Então Glauber descia, muitas vezes dormia lá na minha casa ou na casa de Morotó. Então a gente ficava lá no meu quarto, de violão, eu tocando um catálogo telefônico, às vezes na laje da casa de Morotó, e assim surgiram as primeiras músicas. E a gente fez o primeiro show já com músicas autorais. Foi numa sexta-feira, 13 de agosto de 93. Foi 13 de agosto de 93. Isso no DA de Biologia na UFBA. Eu toquei com as duas bandas. Toquei com a Doutrina Decadente
e toquei com Dead Billies. E foi um show muito louco, inclusive, uma doideira da porra. E aí a gente não parou mais, né? Assim, vivemos essa primeira metade dos anos de 1990 tocando muito, e quanto mais a gente tocava, mais o público crescia, e era uma coisa engraçada porque a gente conseguia juntar, sei lá, gente de todo tipo, sei lá, ia o punk, o headbanger, o careca, o Rastafari e sei lá, e o playboy da Pituba. Ia todo mundo pro show da Dead Billies, e a gente conseguiu fazer um público imenso, assim, que depois já nem cabia mais nos shows da gente aqui, né? Mas foi uma época muito boa porque a gente tinha uma estrutura que tinha sido herdada, de certa forma, do Axé Music, né? Que dominava a cidade. Tudo isso estava acontecendo simultaneamente ao boom do axé, né? Assim, o axé no auge. E eu sempre falei isso, assim, a galera tinha o axé como um inimigo, assim, né? Uma coisa de estar sempre criticando e rivalizando, assim, com o axé. E talvez por a gente ser da Cidade Baixa e a gente ter tido essa relação com essa turma, né? A gente tinha muitos amigos tocando nessas bandas de axé, né? Então a gente nunca teve problema com isso, e a gente achava inclusive que o axé tinha profissionalizado a cena musical da cidade, né? Então, por conta dessa indústria, a gente passou a ter bons estúdios, acesso a um instrumento melhor, estúdios de ensaio, casas de show, empresas de sonorização, profissionais, né? Treinados. Então, assim, a gente usufruiu muito dessa estrutura, e foi muito importante pra gente, assim, porque a gente ganhou uma visibilidade na cidade por conta do público que a gente somou, e a gente fez uma demo. A gente fez uma demo no estúdio Tapuim, uma demo produzida por Effendi Steven, que era um austríaco muito doido, assim, faleceu. E a gente gravou na Tapuim essa demo, não me lembro quantas músicas, eram 6 músicas, 5 músicas, não lembro. E essa demo circulou muito, né? Porque é isso que a gente podia fazer nessa época, né? Era o que as bandas tinham acessível, né? Era muito difícil você gravar um disco, entrar no estúdio profissional para gravar um disco, prensar um disco. Então a onda era fazer demo e vender nos shows e mandar para as pessoas pelo correio. E na época Edu Pampani, que era o dono da Caia, fez a proposta, né, de ser produtor da gente, né, de produzir a banda. E a primeira coisa que a gente fez quando ele começou a produzir a banda foi fazer essa demo, né? E essa demo foi engraçado, porque foi essa demo que trouxe o disco, né? Levou a gente até o disco, porque tinha uma menina chamada Camila, ela era namorada de Mauro que foi da Úteros, e Mauro já era um quinto da banda, assim, né? Do Dead Billies, era um cara que, sei lá, entrou na banda praticamente e estava sempre com a gente. Então ela tinha essa demo e ela ouvia essa demo constantemente, e a mãe dela chegava em casa, Rosana, ela estava ouvindo a demo, e Rosana perguntava: o que é isso que você está ouvindo? Dead Billies é uma banda daqui da cidade e tal. Aí Rosana fazia: pô, isso é legal, cara, gostei dessa banda. Enfim, isso aconteceu diversas vezes, até que ela fez: mas sabe de uma coisa, eu vou pegar essa fita e vou mostrar para Wesley Rangel, que era o dono da WR Discos, né, que faleceu também, é um cara muito querido da gente. E ela mostrou essa demo e Rangel achou ótima a ideia de gravar o disco da banda, né, já sabendo inclusive que existia um mercado, né, que ele não era besta, já tinha um público grande.
E aí foi feito o convite pra gente ir pra WR e gravar o primeiro disco, né, o Don't Mess. Que foi incrível, assim, porque era um bagulho que a gente jamais sonhou que pudesse acontecer, né? A gente gravou no estúdio A da WR, que era o maior estúdio, se não o maior, um dos maiores estúdios do Norte e Nordeste. E, no estúdio A, inclusive, não foi no estúdio B, que era o estúdio onde gravávamos Chiclete com Banana, Luiz Caldas, sei lá, Cheiro de Amor, Ricardo Chaves. Eu lembro que Ricardo Chaves saía do estúdio, acabava de gravar, a gente entrava para gravar. Era um negócio meio doido, assim. E aí, isso foi pra gente incrível, né? Assim, foi a realização de um sonho, porque imagina, né? Assim, tudo que um garoto queria na época era primeiro montar uma banda e parecer com seus ídolos e quem sabe um dia gravar um disco, né? E isso foi possível. Então foi uma realização, assim, de um sonho, né? E aí, depois disso, a coisa foi só se profissionalizando cada vez mais, né? A gente aprendendo na prática, né? É muito essa coisa do faça você mesmo, né? Ainda trabalhamos assim. Então você meio que tinha que aprender não só a tocar seu instrumento e melhorar no seu instrumento, mas você tinha que aprender a produzir, aprender a vender a sua banda, né? A se comunicar e sei lá, se comportar num palco, interagir com outras bandas e com empresários, enfim. E essa foi uma escola muito importante, né, pra gente. Assim, foi a nossa primeira experiência profissional mesmo, né? Então, ficamos com o Dead Billies até 2001, né? Gravamos um segundo disco também na WR. Foi um projeto que chamava Emergentes da Madrugada. Ela tinha esse nome porque as gravações aconteciam da meia-noite até as 7 da manhã. Eu estava na faculdade fazendo publicidade na Católica. Eu lembro que eu saía do estúdio e ia direto para a faculdade, sem dormir. E participaram desse projeto também a Cascadura, que lançou o Entre através desse projeto, e a Brincando de Deus. Eram as 3 bandas de rock, né, do projeto. E, enfim, a gente tocou muito na cidade, muito, a gente já nem cabia mais na cidade, mas era muito difícil nessa época você encontrar esse caminho para sair da cidade, né? Para você, sei lá, tocar em outros estados, tocar nos festivais. Era um caminho difícil, não havia internet, era difícil se comunicar com as pessoas. E isso só foi acontecer meio que tardiamente, assim, né? Já mais quase no final da banda que a gente começou a participar dos festivais. Fomos pro Abril pro Rock. Já mais pro final da banda fizemos o Goiânia Noise. E, para surpresa da gente, a gente começou a sair do estado, e a gente já era muito conhecido em outros estados e a gente não sabia, né? A gente tinha um público e, inclusive, era um frisson, assim. A gente foi tocar no Goiânia Noise, a primeira vez que a gente tocou em Goiânia, em um festival grande já, e a gente já foi headline do festival, né? Então, a gente fechou a noite. E foi incrível, né? Assim, porra, público pirando, assim. E fizemos vários shows em São Paulo também, nesse mesmo esquema. As pessoas eram curiosas, assim, queriam ver a banda, queriam ouvir a banda ao vivo, porque já conheciam e a gente não tinha a menor ideia de que isso estava acontecendo, né? Então, foi meio que uma surpresa pra gente. E aí a gente concorreu ao VMB, já bem pertinho do final da banda, um clipe que Alexandre Guena dirigiu, e, enfim, a gente estava em São Paulo e eu conversei com o Morotó nessa viagem sobre, sei lá,
um desejo que eu tinha de montar um projeto paralelo de surf music instrumental. Eu já tinha todo o conceito na cabeça e aquela vontade, né, de tocar uma coisa diferente, que não era tão diferente do que a gente fazia, mas sei lá, isso é estimulante, né, montar uma outra banda, você ganha um fôlego, tocar com outras pessoas também. E eu já tinha um nome na cabeça, Retrofoguetes, e Morotó topou fazer. A princípio a gente não chamou Joe, porque a gente não queria que fosse uma formação parecida com Dead Billys, porque era para ser paralelo mesmo. Mas acontece que a gente voltou do VMB e aí fizemos um único show em Salvador com a Digai Chef. Um show incrível também, lotado, assim. E eu lembro que no dia seguinte de manhã, Glauber me ligou dizendo que não estava mais afim de tocar com a banda, que estava afim de seguir com a carreira solo. E aí, sim, o Retrofoguetes virou, sei lá, passou de um projeto paralelo assim para uma prioridade, né? Falei, não, agora a banda acabou, vamos levar esse negócio a sério, né? Chamamos Joe, porque agora o Dead Billys já não era problema, então a gente podia montar a banda com o Joe. E eu lembro que isso foi no final de 2001, e aí no início de janeiro de 2002, Peu, que era um cara que tinha tido uma banda de metal, chamava Crotalos, ele me procurou porque estava inaugurando uma barraca de praia. Não lembro se era Estela Maris, não lembro onde é que era. E ele fez, Rex, pô, vou inaugurar uma barraca de praia e tal, e eu queria que o Dead Billys tocasse na inauguração. Eu falei, então, velho, acho que você não tá sabendo, mas a banda acabou, a banda não existe mais. Ele, pô, que pena e tal. Eu falei, mas eu tô com outra banda já. E acho até que tem mais a ver, porque é uma banda de surf music, e tocar numa barraca de praia, num pico de surf, assim, tipo, é perfeito, né? Ele falou, mas a banda tá pronta? Eu falei, lógico, tá tudo pronto. E era mentira, a gente não tinha feito um ensaio sequer. E a gente teve um mês para montar o repertório e tocar nessa festa, né? E já tocamos também músicas autorais. Mas foi legal porque virou uma meta, assim, né? Tipo, a gente tem um mês para fazer. E esse show foi incrível, né? Que, sei lá, Maurão participou, André T, Nancita, Andrezinho tocou sax. Acho que nesse show todo mundo tava mesmo, né? E aí foi esse pontapé inicial, né, para fazer o Retrofoguetes. E aí a gente já ia viver uma outra cena de um outro jeito, com recursos que a gente não tinha, né, antes com o Dead Billys, principalmente a coisa da internet, né, então muito rapidamente, até porque a gente já era conhecido, né, a gente já tinha essa bagagem do Dead Billys, a gente já tinha essa história, né, então foi mais fácil conseguir rapidamente assim fazer muitos shows e viajar. A gente viajou o Brasil inteiro, assim, nos primeiros anos a gente já estava viajando por aí para tocar nos festivais, e aí foi uma outra experiência até, de certa forma, até mais intensa, né? A gente realizou muitas coisas, ou muito mais, por conta dessa facilidade que a gente teve, né? Eu acho que a gente escolheu o caminho mais difícil, né? Quando a gente decidiu montar uma banda de psychobilly na Bahia, no momento em que fazer rock já era difícil, né? Quanto mais fazer um gênero que ninguém conhecia, nem mesmo a galera do rock conhecia. E no momento em que havia uma monocultura mesmo na cidade, né? O axé estava, sei lá, preenchendo todos os espaços. Era muito difícil conquistar esse lugar, né, no cenário. E a gente fez essa escolha. Isso aqui não foi diferente também com Retrofoguetes, né? Que a gente decidiu fazer uma banda instrumental de rock. Acho que a gente foi pioneiro também nessa decisão. E também causou muita estranheza no início, né? As pessoas diziam, pô, uma banda sem vocalista, pô, mas não tem vocalista, mas ninguém canta, que estranho. Mas eu acho que foi justo isso que chamou a atenção para as duas bandas, né? Eram bandas bem diferentes, né? Tanto musicalmente como também com uma estética
visual, né? Assim, o Dead Billies tinha essa preocupação, né, com o visual, e o Retrofoguetes com os macacões. Isso eu acho que chamou a atenção, né? Despertou a curiosidade das pessoas. E isso foi muito legal. Eu acho até que no sentido de encorajar as pessoas também a fazerem o que, sei lá, o que gostam, o que estão afim. Outras bandas instrumentais surgiram, né, depois da gente. E isso é massa, né? Para a diversidade musical, né, da cidade. Isso torna tudo mais rico. Que é uma coisa que eu achava muito bacana, assim, continuo achando, né? Eu acho que a Bahia ela é meio impermeável, né? Isso mudou um pouco, né, depois da internet, mas a gente era bem impermeável. E então tudo que era feito aqui era meio que mais original, porque a gente não sofria tanto a influência das referências, porque as referências eram poucas, né? E na época você tinha banda de tudo, né? Você tinha a Crack fazendo um som super experimental, o Dead Billies fazendo psychobilly, a Brincando de Deus fazendo indie rock, né? A Cascadura fazendo um rock mais setentista, bandas de metal, bandas punks. Isso sempre foi muito bacana, né? E eu acho que a galera dos outros estados percebia isso, né? Que existia uma diferença nas bandas daqui. Eu acho que no sul, por exemplo, né, que tem essa onda do rock do Rio Grande do Sul, o rock de Porto Alegre, o rock de Curitiba, ele é muito mais fiel à referência do que o que era feito aqui, né? Então, acho que nesse sentido o trabalho das bandas daqui sempre foi muito mais original. É uma coisa bacana de ter participado de cenários tão diferentes, né? A experiência do Dead Billies é muito diferente da experiência do Retrofoguetes. O Dead Billies dentro dos anos 90 e o Retrofoguetes já pegando do 2000 para cá. Pra gente fica muito clara essa diferença, né? As mudanças no próprio cenário aqui na Bahia, o axé praticamente se desfez, né? E eu acho que as pessoas começaram a buscar outras coisas. Isso fez com que outros gêneros fossem mais apreciados, ou que as pessoas buscassem mais, se abrissem mais para outras propostas. Dos anos 90 a gente não tinha internet, né? Então era tudo muito mais difícil. Era difícil você criar um vocabulário, ter referências, fazer sua pesquisa. Era tudo muito complicado. Se comunicar com o mundo exterior, a gente ficava aqui meio que sitiados, assim. Eu lembro na época da Dead Billies a gente recebia carta manuscrita de fã que a gente tinha que responder, quase nunca a gente respondia, inclusive, né? E você tinha que pegar uma fita demo e mandar para o fanzine, não sei aonde. E era assim que as pessoas se comunicavam, né? Sei lá, eu lembro que quando a gente montou uma banda de psychobilly, a gente tinha muito pouco acesso a discos de bandas de psychobilly, né? Então a pesquisa era muito difícil de ser feita, inclusive, e era caro também, né? CD era caro. Eu lembro que eu comprei um CD do Cramps, o Bad Music for Bad People, quando eu nem tinha aparelho para tocar o CD, sacou? E a gente fazia isso. O Glauber comprava uns discos, Morotó, Joe, eu comprava outros. A gente nunca comprava os mesmos discos para a gente poder fazer a nossa discoteca, né? Que era a nossa fonte de inspiração e a nossa pesquisa, né? E depois com Retrofoguetes não, né? Já estava tudo muito mais fácil, você se comunicando com o mundo inteiro. Agora com as plataformas digitais mais ainda, né? Que é um universo inclusive que eu nem consegui entender ainda. Sempre tem alguém na banda que se interessa ou tem mais afinidade com isso. No caso da gente hoje é Julio, que tem administrado essa parte. Eu nem Spotify tenho, inclusive. E para mim é muito difícil, assim, eu acho que é uma questão geracional, né? Assim, a gente meio que tem que se esforçar para acompanhar, e eu tenho uma certa preguiça tecnológica
Mas reconheço que, velho, assim, era impensável pro Dead Billies, por exemplo, ser executado numa rádio em Moscou. E o Retrofoguetes isso acontece com frequência, né? Assim, participamos de programas de rádio na BBC em Londres, sei lá, fizemos parte de uma lista de bandas no El País, né? Na Espanha, no jornal, as melhores músicas para se fazer um striptease. Tocamos em rádios na Califórnia, a gente se comunica com essas bandas também de fora. Então tá tudo muito mais possível, né? Muito mais interessante, assim. Por outro lado, eu tenho também dificuldade de assimilar tanta coisa, né? Eu acho que essa velocidade é difícil acompanhar, né? Eu lembro que a gente ouvia, sei lá, ouvia os Stray Cats, ouvia o Cramps, Meteors, Reverendo Horton Heat, não tinha muita coisa que a gente poderia ouvir, mas a gente ouvia muito aquilo, né? A gente se aprofundava muito, a gente, sei lá, aquilo era internalizado de uma forma assim muito mais intensa do que hoje, né? Hoje é tanta coisa que você, sei lá, eu ouço o disco, não sei nem o nome do disco mais, não sei o nome da música, enfim. Então, essa diferença pra gente é muito notada, assim, porque a gente viveu esses dois momentos, né? Eu acho que, como eu falei, assim, algumas pessoas acompanharam mais essa evolução, outras menos, né? Eu confesso que eu tenho dificuldades, mas tem sido muito legal, assim. Outra coisa também muito importante, que é a possibilidade de você produzir com muito pouco recurso, né? Hoje em dia você faz um disco com uma qualidade razoável no seu quarto, né? Com um Pro Tools, sei lá, com pouca coisa, com plugins de, sei lá, de amplificadores e, sabe? Isso é muito doido, assim. Naquela época a gente tinha que ir para o estúdio com uma AWR, que era inacessível para a maioria das pessoas e super caro, e o processo era super lento também, e, sei lá, para gravar em fita de rolo, né? Então, hoje tá tudo muito mais fácil, né? Eu percebo também que essa velocidade às vezes atrapalha um pouco a maturação dos trabalhos, assim. Eu acho que principalmente uma galera mais nova tem uma certa pressa também por ser tudo muito fácil. Então, sei lá, o cara monta uma banda ontem e hoje ele já está fazendo videoclipe, gravando disco, não deu nem tempo de amadurecer o trabalho. Então eu sou meio crítico em relação a isso, né? Ficou tudo muito fácil demais. E aí eu acho que a galera meio que atropela algumas etapas. Mas no mais, tudo isso ajudou muito, né? A produção dessas bandas. Assim, o processo de composição e nossa relação com a música nunca foi muito experimental, né? A gente nunca usou da experimentação como um método, né? Para compor o nosso trabalho, tanto no Dead Billies como no Retrofoguetes. Acho que o máximo que a gente chegou perto disso foi, sei lá, tipo, compor uma música numa passagem de som, né? Assim, sei lá, eu começava a tocar fazer uma levada, e o Joe botava um baixo, e daqui a pouco o Glauber tava, sei lá, balbuciando alguma coisa, e Morotó fazia um riff, e eu me lembro que na época a gente não tinha negócio de celular para gravar na hora, então ficava aquele desespero assim, não esqueçam disso, né? No próximo ensaio a gente vai trabalhar isso. E algumas músicas foram feitas assim, né? Eu lembro que tinha um método de Morotó de fazer melodias assim, que era um negócio meio maluco, pegava números aleatórios assim, tipo um número que tinha na carteira de cigarro, assim, sei lá, um número grandão, tipo um código de barras, e cada número representava uma nota, e aí ele tocava aquilo, e às vezes dava certo, virava uma melodia. Mas assim, a gente nunca foi muito experimental, não. Eu mesmo tenho uma dificuldade, assim, para, sei lá, no meu processo de criação e de trabalho, eu tenho uma necessidade de tá tudo muito amarradinho, assim, tudo muito previsível, sei lá, mais metódico de algum jeito. Mas a gente acompanhou
o trabalho da Crack, né? Desde muito do início, e era uma coisa que impressionava muito a gente, né? A gente admirava muito aquilo, né? Primeiro a gente admirava eles como banda, né? Assim, era uma banda incrível, não só musicalmente, mas uma banda que tinha uma performance, sei lá, que pra gente era surreal, sacou? Assim, eu lembro da primeira vez que eu vi a Crack, foi no Tesão e Cia, inclusive, e a Crack tava tocando e Nancy tava cortando o cabelo de Andrezinho em cima de uma bacia, assim, sacou? Era uma performance. Eu dizia, velho, essa galera é muito doida, velho. E aquela música empenada, assim, sabe? Que pra gente, inclusive, era difícil, né? Entender e tentar executar aquilo de algum jeito. A Crack teve várias formações e sim, existiam diferenças entre as formações, né? Mas sempre com músicos incríveis, né? Tipo Potamima, Mauro, Guimo, sabe? Eu tô falando da minha categoria, né? Dos bateristas. Mas, assim, né? Músicos incríveis, Duda, né? E Julio, e outros caras super figuras, assim, como Andrezinho, como Krishna, Ed Braz, sabe, velho? Que eu acho que traziam mais essa coisa da experimentação, né? Por conta da pesquisa também do Smetak. Então, eu particularmente vivi isso mais de perto, porque eu estive com o Nancy durante 7 anos, né? E a gente meio que... Eu terminei entrando, né, pro Nancy e os Grazers, então eu peguei a continuidade disso, né? E obviamente isso não se perdeu, apesar de serem propostas bem diferentes. E o contato com essa turma, né? Que era constante. Então, até por osmose, eu termino, sei lá, absorvendo isso de algum jeito, assim. Mas, de fato, eu nunca fui muito do experimentalismo, não, sacou? Mas sempre admirei muito, assim, sempre respeitei muito a galera e terminei entendendo como é que aquilo funcionava. Uma coisa que pra mim era meio caótica. E, na verdade, de caótica não tinha nada, né? Existia ali um foco, né? Uma direção assim, muito definida. Então, essa experiência também foi muito bacana. Tocar com Nancy nos Grazers foi um desafio